Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Café com Foca. Eu sou Matheus Cerqueira, diretor assistente do Cine, e hoje estou aqui com a Aline, diretora da OEA 2024 do Miniono 25 anos, e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o seu tema e sua importância para os dias de hoje. E, como sempre, para me ajudar a entrevistar, nossa queridíssima Aline, está meu grande e querido amigo Gabriel Marques. Olá, pessoal. Então, vamos direto para o nosso podcast. Primeiro, Aline, eu queria que você se apresentasse, falasse quem você é, período, esse tipo de coisa, bem básica, e qual é a sua trajetória no Miniono. Período, se vier ao caso, claro. Meu nome é Aline, eu sou estudante de RI, né, obviamente, e eu comecei no Miniono em 2021, eu fui da OSCE, que falava sobre a guerra da Ucrânia, eu fui diretora assistente do Beto. 2022 eu voltei como voluntária de logística. Foi uma experiência bem legal. Eu vi o Miniono, né, por fora. 2023 eu fui diretora da Unicef e esse ano diretora da OEA. Então essa é a minha trajetória no Miniono. Eu tenho 22 anos, eu acho que eu esqueci de comentar isso. E no mais é isso. Aline, e o tema do seu comitê é um tema realmente que, em primeiro lugar, você poderia apresentar ele pra gente e conta como é que você teve a ideia de um tema tão complexo. O tema do comitê ele vai falar sobre população carcerária na América. E inicialmente ia ser só na América Latina, mas aí a gente vê que a América do Norte também tem grandes problemas com população carcerária. A ideia do tema, eu sempre me interessei por esse tema no geral, assim. Sempre tive contato com o tema. Antes de vir para RI, eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer direito. Eu descobri RI exatamente por causa do Miniono. E foi depois que já tinha acontecido, uma professora falou, tipo, você vai fazer direito, mas RI é tão a sua cara. E aí acabei descobrindo o curso da PUC. Ela tinha comentado sobre o Miniono e, assim, esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi o tema. Já tinha essa ideia que eu ia fazer direito, eu queria muito lidar com esse tema. E foi aí que, né, acho que era uma coisa que eu já queria fazer. Eu queria fazer algum artigo ou alguma coisa acerca disso. E teve uma conversa que eu tive com a professora, a Letícia. Eu fiz um trabalho sobre Carandiru e eu comentei com ela sobre prisão preventiva e falei, tipo, nossa, porque isso é extremamente problemático, porque tem pessoas ali que são inocentes. E aí ela virou para mim e soltou não é porque são pessoas inocentes, é porque são pessoas, tal, aí eu falei, cara, eu preciso me desconstruir muito para eu fazer um tema assim. E foi a hora que eu falei, cara, acho que agora eu estou pronta, eu consegui entender. Mas foi muito com a ajuda da Letícia também, assim, para eu pensar por outro lado. Porque, querendo ou não, essas ideias que a gente tem de senso comum, elas vão perpetuando, né? E foi a hora que eu tive que pensar exatamente como alguém de fora, foi interessante. A equipe, ela tem a Heloísa, a Ana, a Bia e a Maria Júlia, incríveis, perfeitas. Eu acho que o comitê é totalmente feminino. As meninas são incríveis, vocês vão ver nos dias. E muito, muito, muito inteligente para o tema. Todas elas estão muito entusiasmadas. Eu acho que isso é muito importante. E a equipe se deu muito bem, né? Eu acho que isso também é algo muito importante para o comitê andar, sabe? Você pode contar pra gente como tem sido esse processo de construção do comitê até aqui? Tem sido bem intenso. Eu acho que, né, a parte de escrever o guia é a parte mais interessante, mas também é a parte mais cansativa. Mas eu gosto de pesquisa, então eu sou suspeita para falar. O Miniono me fez mudar muito. Eu entrei achando que eu ia fazer diplomacia, eu saí morrendo de vontade. No primeiro Miniono, eu falei, cara, eu preciso entrar para a área acadêmica, olha isso, que incrível. Eu acho que o meu primeiro presencial, acho que teve muito disso. Foi ano passado, que foi quando eu pude ver, de fato, como que impacta na vida dos delegados. Eu achei isso tão bonitinho, eu falei, cara, é isso. E igual você falou, Aline, o processo de construção de um comitê perpassa muito estudo, muita pesquisa e muito trabalho.
Você pode contar ao longo das suas leituras, das suas pesquisas, do material, porque você tem lidado com muito material mesmo, principalmente por ser um tema mais denso. Qual foi a maior surpresa que você teve com relação ao tema, enquanto você pesquisava? Acho que uma das principais coisas, e foi uma coisa que eu comento muito, é presídio feminino. Eu acho que por eu ser mulher, eu me coloquei muito no lugar de, né, principalmente porque ser mãe dentro da prisão, e foi algo que me deixou muito chocada, assim. Além de ser mãe dentro do presídio, ainda tem a questão de menstruar, que é terrível. Eu acho que a falta, a desumanização mesmo, né, que acontece dentro dos presídios, principalmente com mulheres, e a questão da infraestrutura. Cadeias são feitas por homens, projetadas para homens, gerenciadas para homens, e elas não pensam no que pode ser, né, se adaptar para uma mulher. Ela não é pensado, por exemplo, a questão do banho. Tem cadeias que não tem água. Como que você faz se você estiver menstruada? Olha a chance disso aí de você acabar tendo uma doença por conta disso. Desde candidíase até síndrome do choque tóxico, que é uma coisa terrível. Que pode acontecer com outras mulheres, mas lá dentro pode ser que aconteça mais. Outro caso é a situação da tuberculose, porque a tuberculose aqui fora é uma coisa que não acontece tanto, mas lá dentro é algo muito comum. Presos morrem por tuberculose, principalmente por conta de mofo, tem muita água, não é cuidado de forma certa. E teve um caso que me chocou muito mais, ele está lá no guia, que é de uma moça, que ela ficou 10 anos com câncer, não foi diagnosticado. Pouco tempo antes dela sair, eles avisaram para ela, isso foi nos Estados Unidos, eles simplesmente falaram, você está com câncer de mama, em grau... eles falaram que era tipo um caso mais tranquilo, né? A mulher estava em câncer terminal, estava em estágio terminal. Aí ela entrou na justiça, porque eles não prestaram nenhum apoio para ela, não tem ginecologista, não tem oncologista. E assim que ela saiu, eles avisaram e agora ela tem pouco tempo de vida. Então imagina a situação de você ver 10 anos com muita dor no peito e muitas vezes no médico e ele simplesmente não te fala que você tem um câncer de mama. Eles sabiam, eles não notificaram ela do problema que ela tinha, sabe? Eles só foram avisar, acho que 8 anos depois que ela já estava em fase terminal. E aí, quando ela fez os 10 anos, né, que ela estava com câncer, isso tudo aconteceu porque ela usava produtos químicos sem uso de nenhum EPI. E ela limpava o presídio que ela estava e eles não davam EPI para ela. E acabou que o produto químico acabou levando que ela tivesse um câncer. Já deu para perceber muito bem que é um tema muito denso, é um tema muito pesado e é um tema que imagino que seja bem custoso para você se inserir tanto nisso por ser algo, como posso dizer, mas nem um pouco leve, para não dizer pesado de novo. É difícil. Então eu queria que você comentasse, pelo menos até agora, qual foi a maior dificuldade sua dentro desse processo de construção. Eu acho que tem muito de às vezes você se colocar no lugar do outro e aí a gente começa a entender. Eu acho que esse é o problema. A situação da população carcerária, ela chega a ser tão ignorada pelo fato de que as pessoas entendem que são prisioneiros, então eles merecem estar daquela forma ali. Eu acho que uma das principais coisas foi o processo que eu tive que realmente deixar de lado toda a crença popular, né, que a gente é ensinado. Além disso, eu ter que pesquisar e achar algo que não ia passar pela essa mesma ideia, sabe? Que são ideias mais radicais, assim, e entender que são pessoas que estão ali, então, independente dela ter cometido um crime ou não, ela merece uma segunda chance. E é esse o intuito que deveria ter os presídios, de ter a reconstrução, né? A pessoa passar pelo seu tempo em cárcere, né? No cárcere, e depois ela voltar a se reinserir na sociedade, porque se ela teve se ela cometeu um crime,
ela vai ser reeducada para ela voltar para a sociedade. E não é o que acontece. Tem um podcast do Dexter, inclusive é uma delegação da OEA, onde ele fala que um dos motivos pelo qual ele não voltou para o crime é exatamente o fato dele ter tido alguém que confiou nele lá dentro. E aí ele fala do Mano Brown, mas também ele fala do juiz que pegou o caso dele, que dava os indutos para ele poder trabalhar, né, fazer os shows, e as pessoas confiaram nele mesmo, para ele conseguir. Então, eu acho que é isso que falta no sistema carcerário, de ter pessoas que confiam que essas pessoas vão poder ser reinseridas na sociedade de novo. Então, foi algo que, para mim, foi muito difícil, assim. Como a gente pode ver, Aline, realmente é um tema delicado, mas que é muito complexo. Então, ele abre margem para fazer muitas discussões. E eu tenho certeza que os nossos delegados vão dar um show de discussões nos dias de simulação. Quais são os temas que você espera que podem ser levantados nos dias? Eu espero que a gente fale sobre mulheres dentro do sistema carcerário. Também a ascensão de gangues, eu acho que isso é super importante, e a gente entender também como que é projetado, né? Até para essas gangues poderem dominar os presídios. A gente vai falar sobre desumanização, violência, violência de gênero, acho importante também ser debatido. E eu esqueci meu tema, cara. Mas acho que a gente também pode falar sobre a questão do racismo, e principalmente de países onde tem leis racistas para colocar pessoas presas. Acho isso importante. E prisão perpétua e pena de morte. Eu acho que são temas que os meninos podem dar uma estudada e que eu espero que nos dias vão ser debatidos. Uma coisa interessante, porque eu acho que assim, os temas que podem ser suscitados, eles também podem puxar outros temas e que casam muito com o debate. Porque, por exemplo, quando você fala da questão das mulheres na cadeia, eu não consigo deixar de pensar, por exemplo, nas informações acerca de pobreza menstrual, né? Porque, gente, você pode considerar o que você quiser sobre uma mulher que está presa, mas ela tem o direito básico e humano de ter acesso ao básico do básico, que é itens de higiene pessoal. Tem mulheres na cadeia que não tem coletor menstrual, tem que usar pedaço de pão para poder passar para o período menstrual delas. Então, assim, eu acho que realmente são discussões que são muito importantes a gente ter. Eu acho que essa é a parte mais interessante, assim, a gente trazer essa temática da pobreza menstrual, porque fora da casa de detenção já não existe. Outra coisa, tem muitas pessoas que defendem o fato de a família leva, né? Quando a família for visitar, ela leva os artigos de higiene pessoal. Mas existe uma outra problemática acerca disso, que mulheres nem sempre recebem visita. Você pode passar na frente de um presídio masculino. Acho que aqui em Minas Gerais a gente tem um exemplo muito claro, que é de um lado em Neves a gente tem um presídio masculino, do outro lado a gente tem 2 cadeias femininas. Se você for passar, a fila para visitar o presídio masculino é gigante. A fila para visitar mulheres é minúscula. Então, dá para a gente ver isso claramente. Além disso, muitas vezes essas mulheres vão presas exatamente por conta do marido, né? Ou a pessoa que ela está se envolvendo. Mulheres, elas não recebem tantas visitas como homens. E aí, então fica muito difícil ter acesso. Além disso, quando você investe em saúde, quando você investe, no caso, em absorvente, que não é uma coisa tão cara assim, que a gente vai parar para pensar, para 2 presas tem 5 absorventes, essa é a média. Quando você investe e dá, de fato, infraestrutura, depois você não tem que gastar dinheiro com saúde, né? Porque você vai ter todas as complicações que usar o absorvente ou usar formas paliativas de absorver o sangue menstrual vão causar. Ok, então vamos para a minha parte favorita desse podcast. Vamos para o nosso giro de notícias, onde que a gente lê algumas notícias para conseguir contextualizar melhor a temática do comitê. Então, vamos para a nossa primeira notícia. Ela foi veiculada pelo Estadão, na seção internacional, escrita por... Redação. Por redação. Ok.
El Salvador inaugura a maior prisão da América para 40 mil detentos. Veja detalhes da estrutura. O governo de El Salvador inaugurou uma prisão com capacidade de 40 mil pessoas, centro de detenção que, sozinho, dobra o número de vagas para presos no país. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inaugurou a maior prisão do país, com capacidade de 40 mil pessoas, após registrar a maior taxa de encarceramento do mundo no ano passado. O novo centro de detenção dobra sozinho a capacidade do já congestionado sistema prisional salvadorenho e é anunciado pelo governo como a maior da América Latina. Da América. De toda a América, velho. É pior ainda do que eu pensei. Então, Aline, você pode comentar um pouco sobre essa notícia? El Salvador está vivendo uma crise. Nesse momento, o governo não é democrático e está tendo uma perseguição, tem muitos presos políticos. El Salvador tem a maior taxa de ocupação de toda a América. São os países com a maior quantidade de pessoas encarceradas. Estão dentro de uma cela, eu acho que, se eu não me engano, são 200% da taxa de ocupação. E a solução que eles tiveram foi criar mega presídios. Não que funcione, eu acho que isso mostra outro problema. Ao invés de estar tentando... O caso de El Salvador é mais complicado, porque realmente tem a perseguição. Mas ao invés de estar tentando formas de evitar, principalmente o crime organizado, arruma-se formas de encarcerar pessoas. Eu acho que isso deveria ser algo a ser pensado, principalmente pelos líderes, sabe? Além disso, El Salvador tem diversos problemas, seja de infraestrutura, então criar uma mega cadeia não vai fazer muita diferença. Os problemas internos, como por exemplo, a desumanização que essa população carcerária sofre, vai continuar, só que uma mega prisão da América. Isso chega a ser absurdo. Maior que qualquer prisão dos Estados Unidos. Maior do que qualquer prisão dos Estados Unidos. Tem uma outra problemática que eu acho que eu não cheguei a comentar, mas agora você lembrou, que são os presídios privados. E é algo que a gente toca no tema também. Você torna encarcerar pessoas em dinheiro. E isso é muito comum em alguns países, né, do norte da América, mas já está se espalhando. A gente tem aqui no Brasil os presídios que são parceria público-privada. Você coloca empresas para gerir os presídios e chega a ser muito mais caro do que o próprio governo, porque você vai ter que dar uma porcentagem do valor, você vai ter para aquela empresa fazer o gerenciamento da prisão. Inclusive... E outra coisa importante também, nesses tem aquela ideia de que o preso vai trabalhar e ele vai gerar, mas é um trabalho análogo ao escravo. Eu ia perguntar isso, porque a gente tem muitas denúncias nos Estados Unidos de muitos especialistas que falam sobre o sistema dos Estados Unidos, inclusive a Constituição americana de 1700 e lá vai bolinha, dela permitir realmente o trabalho compulsório de pessoas no sistema prisional americano e de como, assim, pouco se fala sobre como é basicamente institucionalizada o regime escravista nos presídios dos Estados Unidos. Porque são realmente situações análogas à escravidão em tudo, menos no nome, né? Assim, tem alguma preposição para poder solucionar esse problema? Discutem isso? Levaram para a Justiça Nacional? Então, acontece que os Panteras Negras têm uma pauta muito interessante sobre isso. Inclusive, teve um caso em Nova York que teve denúncia, que foi um dos maiores massacres dentro de presídios da história dos Estados Unidos, que foram exatamente com a população carcerária, que eram pessoas negras, sabe? E eram membros do Pantera Negra. E é muito debatido isso, porque a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, ela proíbe a escravidão, exceto no sistema carcerário. Então, eu acho que isso é extremamente problemático, porque existe a questão do racismo nos Estados Unidos, que é absurda, e tem uma grande
tem uma grande perseguição e as pessoas negras, e além disso, a maior parte das pessoas que são presas nos Estados Unidos, e muitas vezes até injustamente, são pessoas negras. Então, eu acho que é algo a se pensar de quão problemática é essa 13ª emenda. E, assim, é pauta apenas de organizações não governamentais, né? Não se leva isso para debates, seja debates internacionais ou até debates dentro dos Estados Unidos. E todas as vezes que é levado, nunca para tentar remover essa 13ª emenda, nem sempre. Muitas vezes ela só é ignorada. Um ponto que eu achei curioso, voltando para a prisão de El Salvador, que El Salvador tem a maior prisão das Américas. E a população de El Salvador são 6 milhões de pessoas. A população dos Estados Unidos, por exemplo, é 300 milhões. Do Brasil, 200 milhões. É muito desproporcional. E só no sistema carcerário estadunidense, é o maior sistema carcerário, o maior número de presos do planeta, são 2 milhões de pessoas encarceradas nos Estados Unidos. Sim. É basicamente uma Belo Horizonte, na cadeia. Muito obrigado. Então vamos para a nossa segunda notícia do Giro de Notícias. Mulher deixa prisão no ZEUA após 43 anos presa injustamente. Presa desde os 21 anos, Sandra Hamm, de 64 anos, ganhou liberdade na última sexta-feira, dia 19. Essa é uma reportagem do SBT News, escrita em 2024 por Iris Tavares. Após mais de 43 anos presa injustamente, a norte-americana Sandra Hamm, de 64 anos, deixou a prisão feminina do Missouri, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, dia 19. A mulher foi condenada à prisão perpétua pela morte a facadas da bibliotecária Patricia Jaschke, em St. Joseph, em 1980. Segundo a agência de notícias The Associated Press, Hamm se recusou a falar com repórteres depois que saiu do centro correcional de Chillicothe. Do lado de fora, ela se reencontrou com a irmã, a filha e a neta. Você pode comentar um pouquinho pra gente, Aline? Eu acho que esse é o maior problema de prisão preventiva. Primeiro que a prisão preventiva ela acaba levando à superlotação das prisões e existem pessoas que vão presas injustamente. Isso não aconteceu uma, não aconteceu duas, não aconteceu três, aconteceu diversas vezes e em diversos países dentro da América. No Brasil, recentemente, teve um moço que ele foi preso por um crime hediondo e ele foi solto porque ele conseguiu, depois de anos, comprovar que ele era inocente. E todas as coisas que aconteceu com ele dentro da prisão, porque era incentivado que ele fosse agredido, porque o crime era muito hediondo, e não existe um crime muito hediondo, não tem crime hediondo, é só hediondo. Mas porque o crime era hediondo, então tinha um incentivo para que os outros presos agredissem ele por parte das pessoas da penitenciária, os policiais penais, né? Eu acho que isso mostra como que o sistema prisional ele é falho. Como assim? Durou anos para conseguir comprovar que eu não cometi esse crime e eu fiquei em prisão preventiva. E para depois, vai ter essa mulher, ela vai receber alguma indenização? Ela vai voltar os 23 anos que ela ficou presa? Não. Ela perdeu o tempo que a filha dela cresceu, ela perdeu uma parte da infância da neta, e simplesmente não vai ter nenhuma... O Estado não vai ressarcir ela desse tempo. Não tem como. Mesmo que ela receba uma indenização de dinheiro, não vai apagar os absurdos que provavelmente ela viveu dentro do presídio. Muito obrigado pelo seu comentário e agora vamos para a nossa terceira notícia. Ela foi veiculada pelo G1, mais especificamente escrita pelo Jornal Hoje. E a manchete é: rebelião em presídio feminino deixa 46 detentas mortas em Honduras. Governo culpa gangues. A maior parte das vítimas morreu queimadas após uma suposta ação envolvendo grupos criminosos com a ajuda de guardas. Uma rebelião em uma prisão feminina de Honduras deixou 46 detentas mortas. A rebelião foi no Centro Feminino de Adaptação Social, uma penitenciária com capacidade de 900 pessoas, fica a cerca de 20 quilômetros da capital. Segundo as autoridades, a maioria das vítimas morreu queimada
e é feito um trabalho para conseguir identificar as detentas mortas. Ao todo, 7 pessoas ficaram feridas e foram internadas. Aline, você pode comentar um pouquinho sobre essa notícia? Eu acho que assim como o 11 das prisões brasileiras mostra a importância de combater o crime organizado dentro dos presídios, né? A gente pode ver aí, nesse caso, não teve separação. Tipo, deixaram presas de gangues rivais dentro do mesmo pavilhão. E olha como problemático isso é, porque além desse caso, ainda tem a existência, e é uma forma de que pessoas que às vezes entram não entraram porque estavam no crime organizado, mas que acabam entrando para o crime organizado porque tem literalmente captura, né, novos membros a partir do sistema prisional. Então, eu acho que essa é a importância de ter políticas públicas, principalmente para evitar com que essas gangues dominem os presídios, enquanto tem países que pedem que a segurança seja feita pelos... que deixam, na verdade, a segurança ser feita pelos próprios detentos, que são membros de gangues. E aí existe, né, aquela ideia de tribunal do crime, que acontece dentro dos presídios, tem acesso de contas, e eu acho que esse é um caso muito que vai demonstrar isso de uma forma bem explícita. E, Aline, eu queria fazer 2 perguntas em uma, na verdade, agora. Em primeiro lugar, quais dicas você daria para os delegados, para eles poderem se preparar para os dias de simulação, especificamente para os dias de simulação do seu comitê? E que tipo de recomendação literária, audiovisual, então um livro, um filme, uma série, um artigo, um canal no YouTube você daria para que eles possam se aprofundar mais no tema? Eu acho interessante ler o guia, muito importante ler o guia, tem muito trabalho ler o guia. Mas dentro do guia tem as referências, de buscar dentro das referências para ver o que eu tirei para fazer o guia, para a gente entender também, porque tem outras coisas lá, inclusive tem easter egg no guia. Outra coisa, técnica Pomodoro, funciona muito, funciona para mim. Eu indicaria, principalmente para falar sobre temática feminina, porque eu acho que é pouco falada, teve muito pouco artigo, livro, série. Eu indicaria o livro Prisioneiras, do Drauzio, que é muito bom, é onde ele vai falar sobre solidão, as mulheres encarceradas. E indicaria Preso com Menstrua, muito bom. Além disso, dependendo da cidade, indicaria Carandiru. Eu acho que tanto o livro quanto o filme, eu acho que são obras muito interessantes para debater o tema e entender um pouquinho do massacre do Carandiru, que são 32 anos. 32 anos no amanhã de 2 de outubro. Para você, quais são as semelhanças dos problemas nos sistemas prisionais no continente americano? Todos eles estão em completo caos, mas eu acredito que todos eles têm os problemas em comum, todos, e principalmente diz respeito aos direitos humanos. Existem, acho que o que mais diferencia é como eles lidam com, por exemplo, pena de morte e a questão de prisão perpétua. Alguns vão concordar, mas são bem poucos, felizmente. Mas, no geral, assim, abuso de autoridade, tem a questão de desrespeito aos direitos humanos, falta de estrutura, as doenças também são bem comuns. Acho que os temas abordados são todos temas em comum. Superlotação. Superlotação é uma coisa que, se eu não me engano, eu não lembro de ter visto nenhum que não tem superlotação. Se tiver, ele está ali na margem para começar. Sim, mas não lembro de nenhum que não tivesse superlotação. Aline, a gente sabe que
N críticas são tecidas ao sistema carcerário como um todo. Não só aqui na América, mas no mundo inteiro. Foucault vai escrever Vigiar e Punir. E assim, ele vai dissertar muito sobre essa questão do sistema carcerário. Você acha que é possível, dentro dessa ótica punitivista que a gente tem, de encarar realmente o sistema penitenciário como um tipo de punição para as pessoas que infringem as leis, a gente tecer políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população carcerária? Eu acho que o principal caso é evitar, né? Eu acho que, mas não é de minha opinião. Eu acho que não é de interesse, porque quem vai preso é pobre. Quem não vai ter acesso a coisas básicas dentro da prisão são pessoas pobres. Então, eu acredito que não é de interesse dos grandes líderes. Se fosse, sim, eu acho que poderia fazer... Eu acho que criar políticas públicas para evitar com que, principalmente o crime organizado, ele aumente, porque a gente já está tendo uma internacionalização de algumas gangues brasileiras, por assim dizer. Mas eu acho que é muito importante criar políticas públicas para evitar com que futuramente a gente tenha pessoas indo para o mundo do crime recorrendo para, às vezes, ganhar fazer alguma coisa, ganhar um dinheiro ou algo do tipo, sabe? Então agora vamos encerrar a nossa parte mais direta sobre a temática do comitê e tentar dar uma aliviada nesse climinha bem tranquilo, bem leve. Estava seguindo esse podcast. E você já participa, é o seu 4º mini-ano, né? E eu queria que você compartilhasse alguma história engraçada, memorável, que tenha acontecido durante o dia de mini-ano. Vou contar uma história que para mim foi muito emocionante. No final do ano passado, vou contar uma história que para mim foi muito emocionante, que foi no final da simulação do ano passado, a gente teve uma conversa com os delegados e aí perguntaram sobre como entrar na PUC, né? Perguntaram se tinha bolsa e aí eu acabei conversando sobre a bolsa do ProUni e foi muito legal ver os meninos descobrindo. E a gente teve uma conversa sobre o curso no geral. E depois eu fiquei muito feliz porque eu recebi uma mensagem de uma delegada, uma querida, que foi a Tainara, e ela voltou, agora está de voluntária. Eu acho que essa foi a parte mais incrível para mim. Eu tinha delegada que veio do Pará. Eu sou muito apaixonada por esse comitê, por esse projeto, né? Eu sou muito apaixonada por esse projeto desde que eu descobri ele. Mas eu acho que é esse o impacto que a gente tem na vida das pessoas, de trazer mais pessoas para o curso, levar o curso para e levar temas importantes. Eu acho que isso é incrível. E saber que muita gente sai de outros estados para vir para cá e que, mesmo que um trabalho de formiguinha ali, a gente consegue mudar alguma coisa e impactar na vida das pessoas, eu acho que isso é super importante. Uma das coisas que a Tainara fez quando ela passou foi me mandar mensagem. Ela perguntou, ela estava trabalhando de voluntariado no INCEF também, e ela mandou mensagem falando, você está aqui também? Aí ela mandou mensagem falando que ela tinha passado no curso. E para mim foi incrível, assim. Eu quase chorei. Eu só não chorei porque eu estava trabalhando. Porque se eu não estivesse, eu teria chorado muito, assim. Eu chorei depois, mas não na hora. É uma agência que a gente que está no mini-ano tem, velho. Muitas vezes nós que estamos dentro, principalmente na primeira vez, assim, a gente não tem meio que muita noção do quanto que isso realmente muda a vida das pessoas, do quanto que isso vai acontecendo. Eu tenho um exemplo muito específico meu, que, sei lá, esses dias pra trás, eu estava mexendo, assim, nas fotinhas que eu tirei no mini-ano passado, e eu estava passando, assim, pensando, pera, eu conheço essa pessoa, esse delegado aqui, agora é minha amiga, é meu amigo, está no curso, está participando de tais projetos comigo. Cara, é uma quebra muito louca. Então, agora a gente vai pra minha parte favorita desse podcast. Vamos pro nosso ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Eu falei que você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, por favor. Então, por favor, um livro. Aurora, da Marcela Ceribelli. Um filme que te marcou? Como Perder um Homem em 10 Dias. Um lugar que você gostaria de visitar? Talvez a Nova Zelândia. Uma inspiração dentro ou fora do campo de relações internacionais? A Cynthia Enloe.
mãe da teoria feminista. Por fim, eu gostaria que você mandasse uma mensagem do coração, assim, para os delegados, enquanto que o Miniano não chega. Calma, acho que esse é o principal. Os dias de Miniano são incríveis. Assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas muitas vezes eu acho que os meninos ficam bem ansiosos pro Miniano. Acho que a gente também fica. Mas... e principalmente não ter medo de falar. Às vezes o seu país, a sua delegação tem uma opinião mais polêmica e, gente, essa que é a graça, você ser do contra. Isso que, mas lembrando que a gente... Direitos humanos é o caralho. Não, cara. Mas lembrando sempre de manter o decoro, não ferir os direitos humanos. E eu acho que, calma, eu acredito que os meninos ficam muito ansiosos pro dia de Miniano, a gente também fica. Mas acho que é importante falar. Porque não ficar com medo de falar, porque a gente entende que não é a sua opinião. Você está literalmente levando a opinião de outra pessoa, representando ali. Você está representando algo. No fundo, entenda como se tivesse um grande... RPG. Um grande RPG. Um grande teatro. Dependendo se você não for ter um nerdola assim. Depende do quão nerd você é. Mas acho que é importante isso, sim, de manter a calma, respirar um pouquinho, mas lembrar de falar, de apresentar seus pontos. Às vezes, acho que a minha opinião não é tão relevante, mas às vezes ela pode ajudar muito no debate. Aline, muito obrigado pela sua participação mais do que especial. A gente ficou muito feliz de poder debater um tema tão relevante na atualidade como esse. E obrigado a você também que escutou esse podcast até aqui. Eu sou Gabriel Marques e esse é mais um Café com Foca. Tchau, tchau.